bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. Iremos ver hoje o capítulo de número 4 do livro de Isaías. O capítulo número 4 tem apenas 6 versículos. O título é A Salvação por meio do descendente do Senhor naquele dia. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Pega aí a sua Bíblia e dá uma lida. Estamos assim vendo esse maravilhoso livro de Isaías que é considerado o Novo Testamento do Antigo Testamento. Até a quantidade de livros, a quantidade de capítulos é a mesma da quantidade de livros da Bíblia, que é 66. E até podemos fazer uma divisão em duas partes, 37 mais 29, que ficaria muito interessante. Já vimos na primeira parte do nosso estudo uma simples identificação de Isaías e da época do seu ministério, que aconteceu durante os reinados dos reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Isaías ministrou em Judá durante a época em que Deus julgou o seu povo por meio do ataque assírio, por volta de 740, 686 a.C. Mas também Isaías profetizou sobre o julgamento babilônico mais para frente, 612, 538, que aconteceu após a sua morte. Na segunda parte, estamos vendo, já vimos a primeira, na segunda estamos vendo Isaías proferindo palavras proféticas de julgamento contra Israel e Judá, mas também fornecendo a esperança de restauração após o exílio. Nós dividimos o livro de Isaías em 4 partes. A primeira foi a apresentação, que já vimos, a segunda, a mensagem de julgamento e restauração pregada por Isaías, que vai até o capítulo 6, estamos no capítulo 4. A terceira, a resposta de Isaías ao julgamento assírio, que é mais longa, que vai até o capítulo 39, e que vai começar no capítulo 7. E finalmente, encerrando do capítulo 40 ao 26, 27 capítulos, Isaías e o julgamento babilônico. Lembramos que o propósito de Isaías era incentivar seus contemporâneos a serem leais ao Senhor e exortar os seus futuros leitores do exílio a se arrependerem dos seus pecados e ainda a confirmarem que após o exílio o Senhor abençoaria o remanescente fiel e as outras nações de maneira como nunca antes haviam sido abençoadas. Iremos encontrar algumas verdades fundamentais em Isaías, como por exemplo Deus o chamou para advertir o seu povo sobre a decisão divina de mandá-los para o exílio. Deus comissionou Isaías para transmitir sua palavra de garantias que no futuro, após o exílio, o povo voltaria a receber bênçãos sem precedentes. Isaías era um profeta de confiança e de muito respeito em sua comunidade, por causa do cumprimento de muitas de suas profecias feitas antes mesmo do livro ser escrito. As maravilhosas predições de Isaías sobre o fim do exílio na Babilônia e a restauração certamente aconteceriam, mas somente os arrependidos em Israel e entre os gentios desfrutariam dessas bênçãos futuras. Eu sou o pastor Daniel Deusdete que vos falo. Todos os dias estamos aqui pela semeadora, semeando mensagem de vida para o seu coração. Uma palavra de Deus, de edificação, de busca ao Deus que se deixa achar. Desse Deus digno de adoração, que veio e que voltará. Estamos aguardando a sua vinda. Estamos aqui desde 2016, quando começamos esse projeto, e vamos até 2019, quando iremos concluir o projeto 1189. E nós estamos aqui, como já dissemos, no livro de Isaías, no capítulo 4, na parte 2, que é a mensagem de julgamento e de restauração pregada por Isaías. Como já falamos, esses capítulos do primeiro, de 1 a 6, fornecem um resumo das profecias de Isaías. Ele proferiu palavras de julgamento contra Israel e contra Judá, mas também forneceu a esperança de restauração após o exílio. Também já dividimos essa segunda parte em 3 blocos. O primeiro bloco foi o julgamento e restauração, a retidão e a justiça. E nós já vimos essa parte e já concluímos. Estamos vendo julgamento e restauração naquele dia, onde tem as subdivisões. Orgulho e sincretismo naquele dia, já vimos. Os líderes de Jerusalém naquele dia, já vimos também.
as mulheres altivas naquele dia. Continuaremos nesse capítulo 4. O renovo do Senhor naquele dia, veremos agora. E a parte C, em 3 partes, o julgamento que leva à restauração com as suas divisões, as suas subdivisões. O julgamento que leva à restauração. Então vejamos agora, em continuação, o julgamento e restauração naquele dia, a segunda parte. Como já dissemos, essa porção do resumo da mensagem de Isaías consiste de oráculos reunidos pelo tema naquele dia, isto é, o dia do Senhor. Este será um dia de julgamento severo, mas também trará imensuráveis bênçãos para o povo de Deus. As mulheres altivas naquele dia, em continuação. Nós tínhamos falado que toda a temática, por enquanto, tem sido feita com relação ao naquele dia. E aqui, a partir do verso 16, capítulo 3, do verso 16 até o 4:1, estamos vendo as mulheres sendo citadas numa geração de líderes e homens corrompidos. Dissemos também, finalizando o capítulo 3, que o Senhor traria terríveis desgraças a essas mulheres. No dia do Senhor, as mulheres seriam privadas de recursos e ficariam sujeitas a horrores. Até mesmo as portas de Jerusalém serão personificadas ou seriam personificadas e chorariam e estariam de luto, como se juntando ao lamento que pelo seu julgamento iminente. O verso 1 do capítulo 4 fala do desespero delas, das mulheres, que 7 delas lançarão mão de um só homem para se lhes retirar o opróbrio. A explicação para a raridade dos homens está no capítulo anterior, no verso 25, que diz: os teus homens cairão à espada e os teus valentes na guerra. Se os homens valentes cairão, quem ficará para que 7 delas o procurem numa proporção tão assustadora? O renovo do Senhor naquele dia. Dos versos 2 ao 6, veremos que Isaías procurou dar equilíbrio às suas duras palavras proféticas de julgamento pronunciadas no capítulo 2, 6 até 4:1, com o modo como a salvação deveria vir ao povo de Deus num dia, no futuro, conhecida como o dia do Senhor, por meio do renovo, o grande filho de Davi. Esse renovo descendente vem sendo acompanhado desde Gênesis até chegarmos a Cristo, no Novo Testamento. Conforme o Evangelho de Lucas, são 77 gerações que compreendem aproximadamente uns 4.000 anos de história, começando lá com Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jared, Enoque, até chegarmos em Matate, Eli, José, Jesus Cristo, 77. É com a frase, naquele dia, que se inicia o verso 2, que do 2 ao 6 irá falar do renovo do Senhor. Renovo é um título metafórico para o filho de Davi, o Messias que promoveria a restauração do povo de Deus que voltaria do exílio. De Zorobabel, inclusive até Jesus Cristo, inclusive, são 21 gerações, desde o pós-exílio, passando pelos aproximadamente 400 anos proféticos de silêncio, até chegar em Cristo. O Novo Testamento explica que Jesus é o filho de Davi que traz salvação eterna àqueles que têm fé nele. Toda a Bíblia, para mim, é cristocêntrica. E o que vemos é a serpente, Satanás, perseguindo a mulher, a semente da mulher, em todas as gerações, desde Abel e Caim, até chegar em Cristo, quando os filhos de Raquel, em Ramá, morreram por ordem de Herodes, que, sendo do diabo, perseguiu o Messias. Veja aí, Mateus 2,18 e Jeremias 31,15. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não existem mais. Não existe mais. A glória de Deus é a mostra do seu brilho e maravilha em sua providência geral e redenção. O Messias seria a mostra inicial da sua glória, para os que seriam salvos, e fogo eterno de juízo para os demais. Então, o Messias seria essa mostra inicial de sua glória, que para os salvos seriam bênçãos e que seria fogo eterno de juízo para os demais. O remanescente fiel sobreviveria
ao exílio e voltaria para a terra prometida. Os que voltassem seriam consagrados a Deus, o Santo de Israel, que estabeleceria a sua santa morada entre o seu povo na nova terra. Os nomes daquele que entram neste novo mundo estavam escritos no livro da vida e jamais seriam apagados. O Senhor limpará as filhas de Sião e Jerusalém da culpa de sangue no meio dela com seu espírito de justiça e com seu espírito purificador, ou literalmente queima. Trata-se de uma metáfora de julgamento de Deus que consome o rebelde e purifica o fiel. O mesmo se dá com a pregação do Evangelho, que para o eleito é salvação, mas para o perdido, condenação, pois ele a rejeita sempre o que está perdido. E quem são os eleitos? E quem são os perdidos? Quem são os eleitos e quem são os perdidos? A execução da justiça de Deus é prerrogativa dele, que será justo e jamais se contraditará. O fato é que no final, quando tudo estiver consumado, teremos os salvos eleitos e teremos os perdidos. Quem foi salvo? Os salvos. Quem se perdeu? Os perdidos. O salvo se perdeu? Não. O perdido se salvou? Não. Deus executou justiça na terra e seu nome foi glorificado com certeza. Daí, se haverá perdidos, onde eles se encontram agora? Se haverá no futuro os perdidos, onde é que eles estão agora? Ora, vivendo entre nós, como na parábola do joio e do trigo, sendo os perdidos o joio. Quais foram as expectativas de João Batista com relação ao Espírito Santo no batismo de Jesus? Muitas, como se vê nos evangelhos. Por exemplo, em Lucas 3, 16 e 17, João disse em Lucas que, na verdade, ele estava batizando com água, mas que ali estava aquele que era mais poderoso do que ele, do qual não seria digno de desatar a correia das suas alparcas. Sobre ele, João ainda disse: esse vos batizará com Espírito Santo e com fogo, e ainda mais, ele tem a pá na sua mão. Ele limpará a sua eira e ajuntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. A redenção futura é uma recriação, na qual todas as coisas no céu e na terra serão renovadas. O processo de redenção recriativa, confere aí na sua Bíblia de Estudo de Genebra, nos comentários, teve início com a obra de restauração do exílio, mas chega aos estágios mais finais na obra de Jesus Cristo, especialmente nos novos céus e na nova terra, nos quais todos os redimidos um dia se juntarão à nova Jerusalém. A nuvem e o fogo aqui lembrados são símbolos da presença protetora de Deus para os seus eleitos, como no mar vermelho, no tabernáculo e no deserto. Aqui ela simboliza a cobertura protetora de Deus sobre o monte Sião, restaurado e santificado. Já o fogo, verso 4, pode ser usado como uma expressão do julgamento de Deus, em contraste com o símbolo da sua bendita presença, como também pode significar proteção, calor e conforto nos dias de treva e dias e frio da noite. O capítulo 4 começa, e 7 mulheres, como isso nós falamos lá no início, que 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um só homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso próprio. E assim, continuamos, aqui vamos ver o restante do capítulo, que é muito curtinho. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Verso 3, e será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça, com o espírito de ardor, e criará o Senhor sobre todo lugar do monte de Sião e sobre as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça, e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E verso 6, finalmente, e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva.
Em Cristo Jesus, essa nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite se cumprem na sua presença, por meio do Santo Espírito Santo que Ele nos concedeu até a sua volta. Então não vai ficar com inveja deles, que passaram 40 anos com aquela teofania, aquela manifestação tão gloriosa daquela nuvem, daquele fogo. Hoje você tem o Espírito de Deus. Em contraste com as fraudes humanas, o Senhor já providencia por meio do Espírito de Deus para todo o seu povo proteção duradoura contra todo perigo, quer seja de dia, quer seja de noite. Cristo nos trouxe proteção parcial, mas não nos trouxe proteção parcial, mas completa, se bem que vivemos a fase, como já explicamos também, do ainda não, e andamos por fé e não por vista, durante o já. A segurança, que já é completa em nós por Cristo Jesus, atingirá a plenitude, não dependerá da fé, quando Cristo voltar em glória. Ele é o esconderijo, mas agora depende. Ele é o esconderijo de proteção permanente em contraste com qualquer abrigo temporário que possa existir. Amanhã estaremos aqui com Isaías e os seus 6 ais contra os perversos do povo de Deus. Ai daquele que... Amanhã, capítulo 5 de 30 versículos, o capítulo de número 5 de Isaías. Hoje é só isso. Fiquem com Deus. Um bom dia na presença de Deus. Curta aí nosso vídeo. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe, divulgue. Conheça nosso blog e site jamaisdesista.com.br, onde você vai ver a parte escrita dessa narrativa, que às vezes pode, na fala, ficar um pouco complexa para você entender, mas na parte escrita você terá tempo de refletir bastante sobre o que estamos dizendo. Acesse também nossa loja virtual semeadores.com.br e nossa loja física no centro de Taguatinga, onde temos materiais, livros promocionais pela nossa editora. Ainda você receberá uma oração a partir de 8h30 pela Rádio Semeadores, http://radio.osemeadores.com.br. Em breve estaremos aqui colocando as frequências modulares para você acessar de seu rádio dentro do seu carro, onde você estiver. Então, fiquem com Deus. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.